Mas você começou 25 anos atrás a carreira, né? 25. Nessa época, era É. muito raro mulher Eu rapper, né? eu até via bastante mulheres, só que elas não tinham visibilidade, elas não tinham espaço, porque quem dominava eram os homens, não só os cantores, mas quem estava por trás eram homens. Então eles já discriminavam, né, porque eles eram machistas, então já, colocava a mulher como segundo plano, não ouvia. Até hoje em dia, é difícil, a gente é sempre subestimada, sempre com aquele olhar de que acha que precisa de mais ajuda, será que entende, será que consegue? Então imagina naquela 2 décadas e meia atrás, era ainda mais. Então, tanto que eu comecei o rap sendo back vocal de um grupo, né, eu não tinha não era a principal. Então, eu me sinto abençoada até, porque o RZO já era um grupo diferente por querer uma mulher dentro do grupo, né, já era um pouco mais desconstruído nesse quesito, porque outros falavam: "Aqui mulher não entra". Mas eu lembro de várias coisas que eu ouvi, tipo, não pode saia, não pode dar risadinha, cumprimentar com beijo, então eu fui mudando, me lapidando, né. Eu acabei eh me portando como os homens, né, tipo, então comecei a parar de sorrir, comecei a ter uma comunicação mais pode crer, sabe, tipo de monossílaba, dissílaba, mas só um Aquela linguagem pobre masculina, é, né? mas enfim, eu fui entender que muitas vezes eu fui podada e tal, depois que eu saí. E hoje eu converso, às vezes hoje não, alguns anos atrás, conversei com os manos a respeito disso e tal, a gente fala um pouco, a Ice Blue conversou uma vez comigo, não li. A gente fazia meio que isso para te proteger, ou seja, acho que nem eles replicavam uma atitude, né, passada pelos pais, pelos avós, acho que nem eles percebiam que estavam fazendo isso. Na cabeça deles, realmente, eles achavam que, tipo assim, eu era a princesa do grupo, a irmã mais nova, então tinha que, E né eles te protegiam. era uma forma de proteção, tipo, porque eles sabiam que podia dar ruim se eu colocasse uma saia, eles sabiam os parceiros, o público que eles tinham, então acho que meio que era para proteger, E como é sabe. que você se sentia no meio desse bando de homens? Então eu ficava muito quieta, tipo, você me observava, ficava entrava muda, saía calada, só cantava mesmo. Então ficava bem quietinha no camarim, cheio de fumaça ali no cantinho, e só cantava e ia embora, observava muito. Eu sempre fui observadora, um pouco tímida, então isso ajudava um pouco. Então eu não era muito faladeira, não era muito de me colocar, de falar, tal, ouvia muito. Isso é legal, né, porque quem ouve mais, acaba absorvendo mais. Claro. Então eu aprendi muito também. O Elião também me ensinou as técnicas, como eles faziam o rap, como fazer, como então eu observava aquilo, então acho que eu aprendi na melhor escola, né, porque o RZO é um dos maiores grupos de rap nacional. Então foi uma bênção ter começado ali. E o que te levou a sair dessa confusão e tocar a vida sozinha? Cara, é difícil, né, tipo, quando você vai tomando consciência, quando você vai também sendo vítima de relacionamento tóxico, quando você vai perceber umas coisas, a convivência fica um pouco mais difícil. E aí quando eu me vi preparada para alçar novos voos, principalmente pelos convites, né, o Chorão, do Charlie Brown, chamou o RZO para cantar no disco dele, eles cantaram numa faixa, mas aí teve muitas pessoas nessa faixa. E aí o Chorão falou: "Li, não te coube nessa faixa, eu vou criar tem um novo rap aí que eu quero colocar, eu vou te dar ele para você participar, porque eu quero muito que você também participe". Eu falei: "Ah, tá bom". Levei essa fita para casa, quando eu ouvi essa fita, eu ouvi aquela rima, aquele rap, nada me vinha à cabeça, eu falei: "Meu Deus, não consigo compor nada, o que está acontecendo?". Aí deixei a fita rolar, a fita rolou, começou panananananananana, começou uma música, eu falei: "Caramba, vejo na TV o que eles falam sobre eu adorei a letra, falei: "Caramba, fala dos jovens, o ritmo, tal". Aí quando chega no fim, tinha um solo de guitarra, eu criei uma parte dentro em cima desse solo. E aí, nessa música sim, me veio rapidamente, eu no meu quarto, assim, o que eu consigo ver é só um terço do problema, é o sistema que tem que mudar, senão não muda, e fui indo.
E escrevi. Aí chegou no dia do estúdio, o Chorão falou: "E aí, Li, você compôs a música?" Eu falei assim: "Compus, mas não naquela". Ele: "Como assim?" Eu falei: "Ah, tinha uma outra música lá, um reguinho que falava dos jovens". Ele: "Tinha essa música na fita?" Eu falei: "Tinha". E era dele mesmo? Era, a música Não É Sério, mas não era para eu estar nessa música, nessa faixa, e Claro. sim no rap que ele me mandou, mas por acaso essa música estava na fita. Aí ele falou assim: "Poxa, mas essa música já está masterizada, já está fechada". Aí eu falei: "Ah, eu só compus nela mesmo, não consegui ter inspiração para outra". Ele: "Deixa eu ouvir". Aí eu comecei a cantar para ele falou: "Vamos abrir a música de novo". Então foi a grande oportunidade da minha vida, com essa participação eu comecei a ser convidada para ir nos eventos, premiações, fui no pagode lá do Zeca Pagodinho na casa dele, chegou lá eu recebi um convite da gravadora. E aí eu falei: "Tá na hora". E chamei o Elião, que a gravadora me fez o convite, eu falei: "Eu não vou deixar meu parceiro", porque ele também estava querendo sair do grupo e fazer um projeto. Eu falei: "Elião, você não quer fazer comigo?" Ele: "Beleza", combinamos que faríamos apenas um disco juntos e que cada um depois ia fazer o seu trabalho. Então eu falei: "Tá na hora de sair", e aí eu fui, E qual com o foi Elião pegando na mão dele. e qual foi a repercussão? Nossa, foi maravilhoso, assim, o disco, o trabalho, mas a gente recebeu muito hate, muito, muito, muito. E abandonaram o rap, traíra do rap nacional, se venderam. O Elião não aguentou muita pressão, ele falou: "Li, para mim muito difícil". E aí eu como mulher acabou sendo um pouco mais, né, aliviaram um pouco mais, mas ele acho que foi mais cobrado, porque a gente começou a tocar na televisão, na novela, tema de novela, e para cantar nos programas e tal, e aí o pessoal falava que aquilo era se vender, que não tinha que ir para televisão, como assim e tal. Então foi lindo, porque é um disco maravilhoso, eu tenho muito orgulho desse disco, né, é histórico, assim, as letras maravilhosas, assim, que eu canto até hoje nos meus shows. Mas, assim, a gente sofreu essa pressão por ter modificado um pouco, a gente começou a tocar com banda, porque era a nossa vontade, né, o Elião é muito musical. O Elião veio da Bahia, ouvia muito rock, o Elião gostava, também tinha essa diversidade musical nele, então a gente juntou as nossas ideias e fez esse disco. Mas não foi fácil. Mais difícil ainda foi quando eu fui para minha carreira solo. Aí o bicho pegou. Por quem? Ah, porque uma mulher sozinha, aí eu me vi sozinha ali no palco, né, no disco, como impor minhas vontades, como fazer aquilo que eu penso, e como ter na minha cabeça uma coisa tão precisa do que eu queria, tão certa do que eu queria. Eu ainda era muito jovem, então para mim era tudo novo e tal. E aí eu fui para uma vertente diferente do rap, decidi fazer pop, música pop, que veio aí o Você Vai Estar na Minha, o grande sucesso da minha carreira. E fui, as pessoas falaram muito e as pessoas não entendem até hoje, né, eles falam: "Ah, gosto da Negrali da época do RZO, não sei o quê", eu falei: "Meu Deus". Um dia eu gostaria de explicar para as pessoas o que significa para mim ouvir Gosto da Negrali na época do RZO. Porque para mim foi uma questão de liberdade, sabe. Cantar rap naquela época do começo do anos 2000 era muito difícil. Tipo, você não estava o rap não estava presente nos grandes festivais, não estava presente nas premiações. A gente cantava e amanheceu o dia. Não tinha hora que eu não tinha saúde para aquilo, eu ficava com dor de garganta o tempo todo. E muita violência, você não tinha segurança, porque os policiais não queriam fazer segurança para show de rap. Até hoje a gente sofre com isso, né. Então imagine naquela época, então as pessoas não entendem o porquê, e muito era por isso, eu olhava para o lado, para o programa do vizinho, eu falava: "Caramba, como é mais leve, poxa". E não só isso também, porque eu entrei primeira vez que eu comecei a estudar música foi no coral da USP, e lá eu cantava do erudito ao popular, então eu tive,
quando eu tive esse encontro com essa diversidade musical, eu falei: "Caramba, eu posso tudo. Nossa, minha voz encaixa aqui, minha voz encaixa aqui, minha voz encaixa aqui". Então eu me apaixonei. Depois ainda que eu fui estudar na Groove, uma escola de música onde a gente aprende sobre o improviso, sobre jazz, sobre blues, aprende a ouvir jazz e blues. Eu falei: Que é isso? Fórmula". E vai acompanhando, fórmula, tônica, quarta, você aprendeu a ouvir jazz. Eu falei: Que é isso? Aí eu me apaixonei, eu falei: "Minha gente, eu posso mais". Por causa que o rap não era como hoje, tipo assim, não era marginalizado. Então, eu queria poder, fazer show para grandes plateias, estar nos prêmios, entendeu, nos festivais, e cantando rap naquela época só o Marcelo D2, né, com o Planet Hemp, depois a carreira solo. Ele estava mais presente nesses lugares, mas fora ele era muito difícil estar, presente nesses lugares. E quando foi que a tua carreira começou a deslanchar mesmo, começou a Foi ir em para frente? 2006, com o 2006. disco Negra Livre, aonde tem o Você Vai Estar na Minha. Foi ali que eu estava presente nos lugares, que eu era convidada, que eu comprei a minha casa, que eu comecei a fazer publicidade, porque outra coisa que era bem difícil na época era alguém associada ao movimento rap fazer publicidade. Então, quando eu, né, cantei com o Charlie Brown, isso já me abriu portas. As pessoas começaram a ver que eu podia cantar outras vertentes, que eu era confiável a ser chamada para se dar entrevista, porque eles tinham medo de chamar quem era do movimento, porque o que que ia falar? Será que dá para controlar essas pessoas? Teve uma vez que o RZO foi cantar num programa e decidiram cantar uma música, porque achavam que aquela música seria o mais legal naquele momento e tal. E essa música eu não canto, né, não tinha, parte. Mas enfim, aí eu fiquei no palco enquanto eles cantavam. Você acredita que na segunda parte eles apertaram o botão de seguir pra frente? E ali só podia ser gravado, né, então eles dublavam. Aí na hora que fizeram isso, tipo, eles ficaram todo perdido. Aí foi uma enxurrada, na época era Facebook ainda. Nossa, que vergonha, foi lá nossa senhora, acabaram, porque aí vai tá vendo, vai pra televisão, blá-blá-blá, porque ninguém queria esse tipo de discurso dentro da televisão. Então é muito difícil, principalmente para mim, sendo mulher, mulher preta, né, com num movimento marginalizado. Então eu decidi ir e não eu não me arrependo das minhas escolhas, foi muito bom para mim abrir esse horizonte. Hoje eu, com a internet, eu abri muito essas vertentes, né, de publicidade, porque eu vendo maternidade, esporte, né, corpo, beleza, tudo. Então foi devido à decisão que eu tive no passado. Então, foi difícil, mas eu fui corajosa de falar: "Não, vou fazer o que eu quero, da forma que eu acho que é o melhor para mim".